Na Espanha, empresas de última milha já movem quase 4 em cada 10 pacotes. No Brasil, o mesmo fenômeno se repete. O monopólio estatal está sendo engolido e o consumidor agradece. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Milei Turguniev, escrito por Carlinhos Brown do Black Metal, revisado e narrado por mim, Leafá, do Ancap Verso. Tá rolando na Espanha uma coisinha curiosa. As empresas dedicadas ao trecho final das entregas, a chamada última milha, ultrapassaram a Correios, a maior estatal espanhola. Enquanto a companhia pública é responsável por, em média, 1,5 de cada 10 envios, as empresas privadas movimentam quase 4 de cada 10 entregas na Espanha. Em termos de volume financeiro, a diferença é ainda mais explícita. De cada 100 euros gerados pelo mercado de entregas expressas, as novas empresas privadas ficam com 23 euros, enquanto a Correios capta apenas 11 euros. Quando o recorte inclui as grandes redes de transporte, os números mudam de figura. Essas grandes empresas faturam 45 de cada 100 euros, mas as empresas menores, as autônomas, focadas em entregas rápidas e impulsionadas pelo comércio eletrônico, transportam bem mais volume. Esse fenômeno foi impulsionado nos últimos anos pelo avanço do e-commerce. Em 2024, a Espanha contava com 4.341 operadores registrados. Em 2025, esse número subiu para mais de 4.500. Ainda de acordo com a CNMC, metade dessas empresas é composta por autônomos que fazem o trecho final das entregas. Assim, a empresa estatal vem perdendo espaço em um mercado que antes ela dominava. É impossível olhar para essa história sem traçar um paralelo com o Brasil. Por aqui, os Correios também perderam espaço nas entregas, enquanto pequenas transportadoras e grandes plataformas privadas passaram a ocupar uma parcela cada vez maior desse mercado. E não é difícil entender o porquê. Durante muito tempo, o consumidor brasileiro teve poucas alternativas. Quem já enfrentou uma encomenda atrasada, um pacote extraviado ou uma tentativa de entrega que simplesmente não aconteceu, sabe como esse tipo de serviço pode ser frustrante. Hoje, a situação é diferente. Um entregador particular pode mandar uma mensagem pelo celular, ligar, tentar novamente mais tarde, combinar a entrega com o cliente ou até deixar a encomenda com um vizinho. Existe uma preocupação muito maior em encontrar uma solução, porque aquele serviço está sendo prestado em um ambiente onde o cliente pode escolher outro fornecedor na próxima compra. É aí que aparece uma diferença importante nos incentivos. Uma empresa privada que presta um serviço ruim corre o risco de perder o cliente. Se ela atrasa demais, perde encomendas ou dificulta a vida do consumidor, outra empresa pode ocupar seu lugar. Isso não significa que todo entregador privado seja eficiente ou que todo funcionário público seja preguiçoso. A questão é outra. O problema está nos incentivos criados pelo sistema. Em um ambiente competitivo, existe uma relação mais direta entre a qualidade do serviço e a capacidade da empresa de continuar atraindo clientes. Em uma estrutura protegida da concorrência, essa pressão tende a ser muito menor ou até inexistente. Historicamente, os Correios exerceram um monopólio estatal sobre determinados serviços postais, mas o crescimento do comércio eletrônico mudou completamente o cenário das encomendas. Grandes varejistas e plataformas estrangeiras passaram a construir suas próprias redes de logística e a contratar empresas privadas para fazer aquilo que antes dependia muito mais da estrutura postal tradicional. O Mercado Livre é um exemplo bastante evidente. Em algumas regiões, a plataforma consegue realizar entregas em até 24 horas. Para o consumidor acostumado com a antiga realidade dos Correios, isso representa uma mudança enorme. E aqui aparece uma das características mais interessantes do mercado. Não foi necessário criar um novo ministério, uma nova estatal ou uma nova agência pública para produzir essa mudança. Bastou existir demanda, liberdade para empreender e possibilidade de concorrência. Quem consegue entregar mais rápido, com menor custo e maior conveniência, tem uma vantagem. Quem presta um serviço ruim, perde espaço.
Esse processo acontece todos os dias, milhares de vezes, sem que exista um planejador central decidindo qual empresa deve ganhar. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao trabalho de entrega. Nos últimos anos, o Brasil viu crescer uma série de modelos mais flexíveis de prestação de serviços. Motoristas e entregadores podem se cadastrar em plataformas, escolher quando trabalhar e aceitar ou recusar determinadas rotas. Mercado Envios Extra e Shopee Entregadores são exemplos desse modelo. O trabalhador pode organizar sua própria rotina de acordo com as oportunidades disponíveis, em vez de necessariamente seguir uma jornada fixa determinada por um empregador. Os números de crescimento dos MEIs ligados ao transporte e às entregas também mostram que existe uma expansão desse tipo de atividade. Só entre 2022 e 2024, o número de motoristas de aplicativo registrados cresceu 35%, enquanto o número de entregadores cresceu 18%. Isso não significa que todos os trabalhadores prefiram esse modelo, nem que a flexibilidade seja sempre o melhor para todo mundo, mas mostra que existe uma demanda real por formas diferentes de organizar o trabalho. E esse ponto é importante, porque a liberdade econômica não serve apenas para empresas. Ela também pode servir ao trabalhador. Um prestador autônomo pode negociar preço, horário, quantidade de trabalho e condições do serviço diretamente com quem o contrata. Em uma relação tradicional regida pela CLT, boa parte dessas condições já está determinada por uma estrutura legal bastante rígida. No trabalho autônomo, existe mais espaço para negociação voluntária entre as partes. Dentro desse contexto, é impossível não lembrar do autor e empresário Lysander Spooner, um dos meus favoritos, um dos grandes nomes da tradição libertária americana do século XIX. Spooner ficou conhecido por enfrentar diretamente o monopólio postal dos Estados Unidos. Em 1844, ele criou o American Letter Mail Company, uma empresa privada destinada a concorrer com o sistema postal oficial. Ele chegou a imprimir seus próprios selos, contratar agentes e oferecer serviços com preços inferiores aos praticados pelo governo. Em vez de simplesmente escrever que a concorrência seria melhor, Spooner decidiu colocar essa ideia em prática. Toda essa história é interessante porque mostra que essa discussão não começou com a internet, ou com aplicativos, ou com o comércio eletrônico. Mais de um século antes do surgimento das empresas modernas de logística, Lysander Spooner já estava lá tentando provar que uma atividade protegida por monopólio estatal poderia ser realizada por uma empresa privada. Infelizmente, o governo acabou usando as leis fajutas de proteção ao monopólio postal para impedir a continuidade da operação dele, e ele teve que fechar as portas. O caso do Lysander Spooner ajuda a entender uma diferença fundamental. Quando existe um monopólio protegido por lei, não basta uma empresa privada oferecer um serviço melhor, ela precisa também ter permissão para competir. E é justamente aí que entra a questão dos Correios. Se uma empresa privada consegue entregar uma encomenda de maneira mais rápida, barata ou conveniente, não existe uma razão econômica para impedir que o consumidor escolha essa alternativa. O problema aparece também quando falamos de regiões isoladas. É comum argumentar que os Correios precisam manter uma estrutura nacional porque existem lugares onde uma entrega privada seria muito cara. Mas existe uma pergunta anterior: quem deve pagar por esse custo? Se uma pessoa mora no meio da floresta amazônica e o custo real para levar uma encomenda até ela é de R$80, por que outra pessoa que mora em uma região urbana deveria ser obrigada a pagar parte dessa conta por meio de impostos ou subsídios? Se houver demanda suficiente, uma empresa privada pode encontrar uma maneira de atender aquela região. Pode cobrar um preço maior, organizar entregas agrupadas, utilizar outro meio de transporte ou simplesmente concluir que determinado serviço não é economicamente viável. E se ninguém estiver disposto a pagar o preço necessário, isso também transmite uma informação importante. Significa que aquele serviço custa mais do que os consumidores estão dispostos a pagar. O preço não deveria esconder essa informação. Quando o governo subsidia artificialmente uma operação, o consumidor não enxerga necessariamente o custo real daquele serviço. Parte da conta é transferida para outras pessoas. O morador urbano paga uma coisa e recebe outra cobrança de maneira indireta, por meio da tributação. É uma forma de transferência que muitas vezes passa despercebida, justamente porque o custo está espalhado pela sociedade.
A visão libertária da coisa é bastante simples. Se duas pessoas desejam realizar uma troca, elas devem poder fazê-la voluntariamente. Mas se o governo precisa obrigar milhares de pessoas a financiar aquela operação para que ela seja economicamente viável, então já não estamos falando de uma troca puramente voluntária. Isso também ajuda a explicar por que a concorrência pode produzir mudanças tão grandes. Uma empresa privada precisa descobrir onde existe demanda e como atender essa demanda de maneira sustentável. Ela não pode simplesmente presumir que o consumidor continuará pagando porque não possui alternativa. No caso das empresas estatais, a situação é diferente. Quando existe financiamento público, proteção legal ou algum tipo de privilégio, a sobrevivência da organização deixa de depender exclusivamente da disposição dos consumidores de pagar pelo serviço. Na Espanha, esse contraste aparece também nas contas públicas. Segundo os dados da Sociedade Estatal de Participação Industriais, a SEPI, a Correios obteve um lucro de 14,4 milhões de euros. Entretanto, esse resultado positivo é fruto de compensações estatais e não da preferência dos consumidores. A empresa recebeu cerca de 390 milhões de euros em auxílios públicos. Sem esses aportes, a Correios teria fechado o ano no vermelho, e bota vermelho nisso. No Brasil, mesmo com todos os incentivos governamentais, os Correios já não conseguem nem fechar as contas com um saldo positivo. Serviços privados são preteridos pela população, que já sofreu bastante com as entregas atrasadas, mercadorias extraviadas e o péssimo atendimento da empresa pública. Quase ninguém aguenta mais, o monopólio está chegando no fim. Portanto, as empresas responsáveis pelo trecho final das entregas ganham fatia de mercado através do e-commerce liderado pela Amazon e a AliExpress. A Correios, no entanto, maquia seus números com o apoio financeiro do Estado. A situação não é diferente das estatais brasileiras, que também precisam de muita ajuda estatal para conseguirem se manter. No fim, o fenômeno é simples e recorrente. Onde há liberdade contratual e concorrência, o serviço melhora e o custo cai. Onde o Estado monopoliza e subsidia, o serviço estagna e a conta sobra para o pagador de impostos. A tendência já está em curso. Resta saber se o Brasil vai acelerá-la ou continuar financiando o atraso. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.